momento de formação, até mesmo nas redes sociais, hoje e amanhã, até às 18 horas, até o pôr do sol, a igreja não celebra a missa. Isso nos faz revelar que a igreja está com Cristo no sepulcro e com Ele aguardando o dia ou a noite santa de sua ressurreição, de modo que só amanhã à noite, na vigília pascal, a vigília mãe de todas as outras vigílias, é que nós voltaremos a celebrar a grande memória que Ele nos pediu, instituiu e autorizou, que é a Eucaristia. Daí vermos o nosso altar, a igreja de modo geral, desnudada, ou seja, ela está nesse momento de expectativa para, com muita alegria, com muita ênfase, celebrar o mistério norteador de sua vida, que é a salvação do seu Senhor e Fundador. Eu já disse aqui, é bom fazer entender o tempo que eu mais gosto na igreja é o Natal. Eu vivo muito, sobretudo, talvez por isso, porque eu fui batizado no Natal. Então, para mim é um momento muito enriquecedor, é um momento muito feliz. Mas até mesmo o Natal, se Ele não tivesse ressuscitado, não teria sentido. Daí que sim, a primeira e grande festa da igreja é a Páscoa do Senhor. Só que a Páscoa do Senhor, ao celebrarmos, nós não podemos celebrar como um momento estanque, fechado. A Páscoa, ela é um conjunto de atos narrados pelos evangelistas e que são apresentados com testemunhas cabíveis ou cabais para demonstrar que esses eventos ocorreram e que o fruto deles de fato aconteceu. Ele venceu o sofrimento e a morte, Ele ressuscitou. Daí que nós todos que sofremos, nós todos que fazemos a experiência da morte, quando algum ente querido parte, nós todos precisamos já agora experimentar a ressurreição. A ressurreição em definitivo vai acontecer para além da morte, mas aqui nós precisamos vivenciar essa experiência quando nós nos convertemos, quando nós vamos permitindo que Deus haja em nós e que com o nosso esforço nós vamos sendo moldados, transfigurados, ressuscitados. Por isso que nós não podemos nos contentar com quem somos hoje. É preciso então sempre lembrar a meta que ilumina a nossa condição especial, que é a cruz do Senhor. Essa cruz, ela não é mais agora símbolo de humilhação, ela é símbolo de amor, paixão, de redenção. E aí nós vamos, olhando para ela, recebendo luzes para as nossas cruzes diárias. Todos nós a temos, de um jeito ou de outro. Todos nós a sentimos de uma forma ou outra. E aí a cruz do Senhor tornou-se mestra e nos ensina a nós hoje a aprendermos com a nossa cruz para que nos tornemos pessoas maiores e melhores. Ao olharmos e, sobretudo, permitirmos aprender com a cruz, significa também entendermos que a cruz, ou a escuridão, ou a morte, não trazem consigo a última palavra. E aí é muito oportuno a igreja fazer isso ano a ano, narrar esses fatos para que a nossa esperança não se dissipe. E quão facilmente somos levados a perdê-la, na verdade. São tantas as informações, são tantos
São tantas as notícias, são tantas as experiências de contradição de fé, são tantos os estratagemas de morte, são tantas as realidades que nos tocam no profundo do ser, e que se não houvesse esse elemento extraordinário, nós sucumbiríamos facilmente. Aqui eu não entro no juízo de quem, de um jeito ou de outro, perdeu a vida ou desistiu dela. Não. Eu não vou entrar neste mérito de que quem assim fez estava sem Deus. É uma realidade tão única, tão complexa, que eu não posso dizer. Daí, inclusive, a igreja, depois da década de 60, com o advento do Vaticano II, estabeleceu a ideia e a certeza de que também neste campo, onde pretensamente não há mais esperança, nós devemos ser sinal da esperança de Deus. Mas eu digo isso no sentido cotidiano da vida. Facilmente desistimos uns com os outros, facilmente desanimamos, facilmente pensamos em mudar a rota, facilmente pensamos em ficar paralisados e em simplesmente cruzar os braços. O nosso Senhor, Ele que nos amou, Ele não cruzou os braços, ao contrário. Os seus braços abertos traçaram o nosso horizonte, nos ajudando a entender que sim, é preciso seguir em frente, tendo como meta de nossa vida. E essa meta há seguramente de iluminar a vida de cada um de nós, com suas luzes e sombras, com suas tristezas e alegrias, com suas dores e com seus alívios. Hoje e amanhã, sobretudo até o pôr do sol, nós celebramos a Eucaristia e nem outro sacramento, salvo alguma urgência, para que de fato a palavra de Deus não só entre nos ouvidos, mas caia no profundo do nosso ser. E sobretudo contemplemos aquele que por amor se deu a nós. Ontem eu já dizia, uma criança me perguntava por que as imagens estão cobertas, justamente para que os nossos sentidos não se enganem e que não interrompam o nosso coração de não só se aproximar, mas de entrar Deus adentro. E o bonito é que quando nós nos vemos entrando Deus adentro, nós vamos ver que foi Deus que já entrou em nós e em especial permanece em nossa vida. Olhar para o Senhor é olhar como fez a última profecia de Isaías, do servo sofredor, é ver aquele homem macerado, destruído, mas que foi em silêncio para a morte, não para o fim, mas para o recomeço. Olhar para o Senhor e apaixonar-se por Ele é renovar a certeza de que nele, como diz o Salmo 30, colocamos a nossa esperança. É sempre a pergunta: em quem depositamos nossa esperança? Em quem? No cotidiano da vida paroquial são muitas as demandas, e às vezes não só o padre, mas um círculo mais próximo fica desanimado, falta isso, falta aquilo. E eu já nesses 18 anos de padre, nesses 10 anos que irei completar aqui na paróquia, muitas vezes eu fui levado ao desespero. E aquela oração que eu sempre faço na missa, ela não existe por acaso. Foi de uma experiência que eu fiz há 18 anos, quando as coisas estavam impensáveis. Eu me lembrei disso. Vamos rezar na missa. Deus provê, Deus proverá. A sua providência divina jamais nos faltará. E aí eu fui observando que Deus é conosco e que Ele providencia, Ele age em nosso favor. Então, conhecê-lo, amá-lo, é colocar nele a nossa esperança. Por isso o salmista, relembrando o texto de Lucas 23, diz: ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A quem estamos oferecendo nossas preocupações? A quem estamos entregando nossas dores?
A quem estamos entregando nossas tristezas? A quem estamos entregando nossas inquietudes? A quem estamos oferecendo os nossos sonhos e projetos? A quem estamos confiando os nossos filhos e filhas? A quem estamos consagrando a nossa casa, o nosso lar? A quem estamos ofertando a primacia da nossa vida, as realidades primeiras, as primícias da nossa vida? A quem estamos convidando para ser o centro da nossa existência? A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Fortalecei os corações e tende coragem, todos vós que ao Senhor os confiais. O que significa ter coragem e agir com o coração? Irmãs e irmãos, daqui a alguns anos eu irei embora, irei para uma outra missão. E o grande desejo é que nós possamos, independentemente do padre que ali esteja pastoreando, o importante é que os fiéis, que somos nós todos, a começar de mim, tenhamos em alta conta o amor para com Deus. Amá-lo acima de todas as coisas e amar sua esposa, que é a igreja. Nós não podemos ser levados pela onda do chamado cristianismo livre. Eu creio nele, mas não participo de nenhuma comunidade. Isso se chama egoísmo, presunção. Isso se chama justamente um ato de extrema autossuficiência. As pessoas não querem compromissos, as pessoas não querem se dedicar a uma causa. Por isso dizem, creio nele, mas a minha vida se aparta da comunidade daqueles e daquelas que estão renovando sua crença no Senhor. Assim temos a carta dos Hebreus, que relembra que o Senhor agora é o nosso sumo sacerdote. Ele que experimentou as nossas fraquezas, tornou-se igual a nós em tudo menos no pecado. Aquele que se tornou nosso auxílio, aquele que dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Jesus é o sacerdote de nós todos. É Ele quem dá sentido à nossa vida e à nossa existência. E este Jesus, não só disse na cruz, mas dirá sempre: eu tenho sede. De quem é que o Senhor tem sede? De você. Sim, é de você que o Senhor tem sede. É de mim, é de nós. E quando percebermos isso, pediremos a Ele que nos dê a água da vida. Olha que interessante. Aquele que tem sede de nós sabe muito bem e quer que nós saibamos que essa sede de nós é para nos oferecer a verdadeira água, para que nós não tenhamos sede jamais. Avante, irmãos e irmãs. A Sexta-feira da Paixão, ela é muito forte, ela é muito densa, porque toca no sofrimento e na morte. Mas é preciso que juntos, com amor, por amor e com amor, avancemos para outro sinal do amor, que é a ressurreição. Tudo que vivenciamos, tudo que experimentamos, tudo que de fato sentimos em nossa vida passa, só Deus permanece. Daí que é preciso quebrar o nosso coração e entender que só temos o hoje, o agora, chamado Kairos. Daí, se alguém com o qual você não convive bem, busque essa relação, busque o perdão que não exclui compreensão. Eu, nesses 18 anos de padre, eu olho para trás, no início dos anos de padre, dizia que todos tinham que ser como eu achava que deveria ser. Hoje, algumas pessoas me perguntam: padre, por que o senhor não se inquieta com isso, com aquele outro? Porque cada um tem sua trajetória.
Cada um tem seu rumo, cada um tem sua jornada. A mim cabe dar apoio, orar para a pessoa, sustentar aquela pessoa para que ela se mude. Porque ninguém pode ser igual ao outro. É preciso que nós tenhamos a graça da compreensão que cada um tem sua jornada. Assim, irmãs e irmãos, não percamos o tempo de dizer ao nosso pai: eu te amo, a nossa mãe: eu te amo, me perdoe. Dizer à minha irmã: me perdoe, eu quero retomar minha amizade contigo. Dizer ao meu irmão: olha, há quanto tempo eu não falo contigo, eu quero te abraçar, eu quero te perdoar. A alguém da comunidade, a alguém do meu bairro, alguém da vida social, sobretudo, porque ainda hoje, agora, há pessoas que se digladiam por causa de questões político-partidárias. Não estou falando de questões políticas, que ela está no cerne da vida social, e nenhum cristão pode fugir delas. Agora, eu gerar animosidade com alguém porque age político-partidariamente diferente de mim, isso entrou na igreja, infelizmente, e ainda tem ranço na igreja. E este ano será um ano de grande provação. Os judeus levam a Pilatos porque eles não podem mandar matar, mas eu posso fazer com que o outro mate, eu posso fazer com que o outro desrespeite. Eu tenho sede. Vamos agora para o momento da adoração da cruz. Ao fazer esse gesto de adoração, nós estamos olhando para a cruz do Mestre e pedindo que Ele me ajude a olhar para a minha cruz. Quando viermos, pode se beijar, pode se tocar com a mão, pode apenas se reverenciar, fiquemos livres. Mas assim o façamos com muita piedade e devoção. Ao tempo em que viermos, aqueles e aquelas que desejarem, como eu convidei no domingo passado, poderão nas laterais fazer a sua oferta para ser encaminhado para a Terra Santa, que vive mais uma vez um momento de grande conflito com graves consequências. Podemos fazer essa oferta em espécie ou pelo QR Code, que depois encaminharemos para a Santa Sé via a Nunciatura Apostólica do Brasil. Então vamos, ainda em clima de oração, nos preparar para esse momento.